Homem não chora? Opa! Tem que chorar, né? Tem hora que tem que chorar. Precisa, né? Isso também a gente vai ver que essa questão do homem não chora lá nas coisas ancestrais, né? Qual era o papel do homem, então? Vamos voltar um pouquinho. Até 300, 400 e ao longo de centenas de anos, séculos, milhares de anos. Era sair, caçar, fazer a coleta, plantar, colher, domar o cavalo, né? Esse aparelho psíquico estava envolvido nessas tarefas. Então, esse era o papel dele. Obviamente que havia mulheres que faziam isso também, mas muito menos. Mas se é isso, não, o cavalo deu um coice, não dá para ficar parado, chorando. Você tem que correr atrás do cavalo e pegar ele. Né? Se você está caçando, espetou o pé no espinho, não dá para ficar parando para chorar, né? Ai meu Deus, está doendo. Está doendo, você tem que correr porque o bicho vai fugir. Se você não pegar o bicho, a família vai ficar sem comida. Então não tinha tempo, não tinha possibilidade de chorar. E isso, de uma necessidade, se transformou numa cultura. Homem não chora. Muito difícil, porque está impregnado, como você disse, no DNA. Bom, a partir do momento que a sociedade muda e que existe, vamos dizer assim, uma certa folga no abastecimento de comida, o homem tem mais tempo. Ele pode ler, ele pode, né, ter outras atividades e ele pode se tornar uma pessoa mais sensível. Mas a cultura persevera, né, na medida em que, com a sociedade, né, do acúmulo de riqueza, você também é homem, você não pode parar, você tem que trabalhar 16 horas por dia, porque você tem que acumular riqueza, porque quanto mais riqueza você tem, mais viril você é. Né? Então você não pode ter tempo para reclamar nem chorar. Tanto é que o choro, né, recentemente ficou marcado aí, uma certa pessoa que disse assim, pode chorar, o choro é livre. Como se dissesse assim, olha, você pode chorar, ninguém vai te ouvir. Porque o choro não é uma coisa aceitável num ser adulto. Quando a gente vai se desenvolvendo, né, de criança para adulto, a gente chora muito mais quando é criança. Por quê? Porque a gente chora porque a gente não sabe exprimir, não sabe dizer o que está passando, o que está precisando. Na medida em que a gente vai se desenvolvendo, nossa capacidade de reflexão e de expressão melhora, nós vamos diminuindo o choro. Mas o que é o choro, senão a expressão daquilo que você não consegue colocar de forma inteligível? Então, quanto mais você entende, menos você chora. Isso não quer dizer que em vários determinados tempos e ocasiões da nossa vida, a gente não vai ficar completamente sem saber o que está acontecendo numa determinada situação. E é completamente normal que a gente chore. Por quê? Porque a gente precisa exprimir, né, essa dor que está sentindo e não está conseguindo se explicar. Então, o choro, ele não é só uma questão de homem não chora, né? De certa forma, adulto não pode chorar, o que é um equívoco. Lógico, nesse choro a gente também tem que começar a perceber o seguinte, esse choro, né? E aí o choro pode ser uma metáfora também do chororô, do mimimi, né? Esse choro, ele vem como uma expressão daquilo que não se consegue traduzir, ou ele vem como uma necessidade de mostrar o sofrimento para os outros para causar pena, ou esse choro vem como uma forma de dizer, eu não estou aguentando, então eu desisto, então veja como eu estou mal porque eu estou chorando. E aí tem que ter mãe, reconhece choro de filho, sabe se é dor de ouvido, sabe se é manha, e isso a gente pode trazer para a nossa situação atual. A gente tem que também estar atento para qual é a finalidade do choro que nós estamos manifestando hoje. Olha que interessante isso, né? Então, assim, homem pode chorar, qualquer ser humano pode chorar. Pode. Deve chorar, mas deve estar chorar. atento a exatamente isso. Qual é a função desse choro? A função desse choro. Porque o choro pode não ser só uma manha, né? Pode ser uma dor que não está conseguindo lidar, né? E aí ele pode, né? O homem pode chorar, pode conversar sobre isso com a esposa, pode conversar isso com os filhos.
né? Isso eu acho interessante que você falou, porque aí voltando um pouquinho na minha história, né, e conversando com algumas colegas e com alguns homens, o quanto o pai e a mãe eles são colocados como uns deuses, né? Então, o super-herói, eles não expressam, não expressavam as suas vulnerabilidades, né? É lógico que eu tenho feito um movimento muito contrário com a minha filha, até porque eu quero que ela expresse as emoções dela, né? Porque a gente vem de uma cultura muito reprimida, né? E o quanto que isso gera um sofrimento, né? Que vem mesmo dessa coisa assim dos pais não exporem as suas fragilidades, né? Por que isso acontece? E por que para os pais, para o pai e para a mãe de uma forma geral, é muito difícil deles colocarem para fora para o filho, né? Tô sofrendo, isso não tá legal. Eu tô muito irritado porque hoje não foi um dia legal no meu trabalho. Porque assim, às vezes chega em casa de um jeito tão truculento, né? Que daí fica todo mundo assim sem saber o que aconteceu, né? Aí tá irritado, aí começa a jogar as coisas, aí fica todo mundo ali. Melhor não falar com ele. Melhor não falar com ele, exato. Deixa lá no canto, deixa ele assistir a televisão, Isso. E não, né? Porque fala um pouquinho disso pra gente, Maurício. Olha, pra identificação dos homens, né? Deles poderem colocar eu isso. vejo muito isso no consultório, né? E que lá no meio da conversa eu pergunto, escuta, mas você divide isso com a sua esposa? Você fala isso pra ela, dos teus sentimentos? Não. Por quê? Né? E aí você vai trabalhando e vai vendo assim, falar de sentimento é fraqueza. Olha isso. Né? Por quê? Porque chorar é a maior expressão de sentimento que existe, é o choro. Né? É fraqueza, é quando você não está aguentando, você chora. E aí diz assim, mas você não se abre, né? Essa expressão muito genérica. E aí a coisa fica interessante, porque assim, então, mas quando eu não estou bem, assim, que eu estou realmente muito mal, aí eu vou e conto para minha esposa ou falo, como se dividir sentimento fosse alguma coisa que só devesse ser feito quando está mal. No limite, né? Quando está mal, coisas boas também não falam. Coisas boas. Isso é uma coisa que aparece direto. Não fala, nossa, estou tão feliz que você está aqui hoje. Não fala para o filho não fala para o pai. Né? Por exemplo, está casado, vai visitar o pai, vai almoçar com o pai, na casa do pai e da mãe. E não diz, nossa, estou tão feliz de estar aqui. Não fala. Não, todo mundo sabe que tá bem, está tudo legal ali, mas não é capaz de expressar o que sente. Como se o sentimento fosse uma coisa assim, misteriosa e grande parte das vezes, isso que é interessante, não sabe nem reconhecer o que está sentindo. Tô mal, mas por quê? Não sei, tô me sentindo mal. Mas o que está acontecendo? Não sabe. E aí tem todo um trabalho para conseguir identificar o que é o sentimento. Né? Confunde sentimento com emoção. Né? E sim, isso vem muito dessa cultura de que pai e mãe, né? Eu tenho uma pessoa amiga minha que diz assim, né? É muito difícil para os filhos descobrirem que pai e mãe dançam. Pode falar. Dançam, né? E fazem sexo. Exato. Né? E tem falhas. Isso. Né? Que como se pai e mãe não fossem seres humanos. Cara, isso é tão clichê, mas é verdade. Real, isso. Pai e mãe é colocado num altar, né? Ou até mesmo para contestar, a indignação do adolescente é como assim você não consegue entender isso? Como se pai e mãe tivessem que entender tudo. Né? Se nunca tiveram filho adolescente a primeira vez, como é que vai entender? Né? Já viram adolescentes, aprendeu a chamar de aborrecente, mas né? No tempo dele a adolescência era diferente, porque entre uma adolescência e outra são pelo menos 20 anos, e 20 anos é uma transformação total. Entre o adolescente hoje não tem nada a ver com o adolescente da minha época. O adolescente da minha época, ele era rebelde, né? Ouvia rock. Hoje o adolescente não é rebelde. Ele é, às vezes, passivo demais. Uns até deprimidos, né? Deprimidos, né? Então, a questão é, quem são os pais? E aí, ser pai, nesse contexto, é poder
mostrar para os filhos tanta humanidade, né? E poder ir ensinando isso de tal forma que um dia eles vão retribuir isso ensinando a gente coisas que eles estão vivendo e estão passando, que você nem imaginou que você fosse capaz de fazer com que eles compreendessem o mundo tão bem. Isso é legal. Quando você começa, você vai deixando esse papel de instrutor, de educador, e começa a entrar num nível de troca. Essa parte é sensacional. Para chegar, né? nessa parte, tem todo o investimento lá atrás, né? Sim. De presença mesmo, né? É isso que um homem maduro tem que compreender lá atrás. Que ele está criando ali uma parceria que é tão profunda ou mais, né, às vezes, do que aquela que ele tem com a esposa. Ele tá lidando com um laço indissolúvel. Jamais esse laço vai se dissolver. Existem pessoas que tentam fazer isso, mas passam o resto da sua vida amargurando, né, a perda em vida de um filho ou de um pai. Eu já ouvi muitas pessoas justificando as suas ações por não ter tido um pai. Cabe nos tempos de hoje isso? Eu posso dizer assim, eu vou me apoiar nisso para justificar as minhas ações na educação dos meus filhos, nos meus relacionamentos. Justificativa serve para justificar, mas não para resolver. Né? Eu tenho essa dificuldade porque... Tá bom, então você tem essa dificuldade? Você sabe que tem essa dificuldade? Então, agora é hora de fazer alguma coisa para superar essa dificuldade. Não acho que seja uma justificativa válida para ninguém em situação nenhuma. Porém, há de se compreender com muita profundidade a falta que faz um pai ou uma mãe mesmo. Mas no caso do pai, existe vamos dizer assim, uma particularidade que é o pai, a mãe nem se fala, mas o pai tem um papel muito de validação. Então, quando você não tem um pai presente emocionalmente, é muito comum a gente achar pessoas que têm uma dificuldade muito grande de desenvolver autoestima. Por quê? Porque ele fica na dúvida, às vezes não tem nem dúvida, tem certeza, uma certeza errada, de que ele não é uma boa pessoa. Porque se ele fosse, o pai dele gostaria dele. Entendeu? Então assim, puxa, mas meu pai nunca falou isso pra mim, meu pai nunca brincou comigo, meu pai nunca fez tal coisa comigo, meu pai era sempre envolvido só com as questões dele. E isso é vivido pela criança como ela não é boa. E não o pai que tem dificuldade. Aí, muito tempo lá na frente, com muita terapia, com muita reflexão, vai entender. Olha, não é que você não tinha valor. Ele que não estava conseguindo lidar com o fato de ser pai. Né? Porque também teve dificuldades, nossa geração, principalmente anterior à nossa, né? Os pais não encostavam nos filhos, era uma coisa impressionante a distância. Obviamente que havia exceções, havia pais super amorosos. E esses filhos desses pais muito amorosos, que gostavam de brincar, abraçar e conversar, esses foram pessoas extremamente afortunadas. Mas, de um modo geral, o papel do pai era um ser austero, severo, né? Duro. E isso cria, sim, uma lacuna. Só que esta lacuna pode ser, sim, trabalhada e preenchida com afetos que podem se desenvolver, né, no casamento, com os filhos, né, de um modo geral, no meio onde vive. Maurício, por que os homens são resistentes com a terapia? Gente, mulher é uma coisa impressionante, né? Fala com as amigas e se abre. E é interessante que esse dia eu estava ouvindo uns pais dizendo assim, se eu expor alguma coisa difícil que eu vivi numa roda de amigos, eles tiram sarro de mim. Então, assim, eu fico intimidado em poder falar alguma coisa que dói, porque tudo eles tiram sarro, né? E mulher não, mulher já bate papo, fala que dói aqui, que dói ali, e conversa e tal. Para chegar na terapia para mulher é mais fácil. Por que o homem, ele é resistente?
Olha, essa pergunta é de $1 milhão. É difícil, né? Mas assim, o que você acha, né? De acordo com a sua experiência, você ouve muitos homens, o que você acha? Eu vejo que a dificuldade é do ser humano de um modo geral. Eu vejo muitas mulheres com dificuldade na terapia de trazerem os conteúdos. Mas sim, para os homens é mais difícil. Até mesmo porque existem mais mulheres psicólogas e aí é mais difícil achar psicólogo, né? Para ele poder se sentir mais à vontade. Tem alguns conteúdos às vezes que ele acha que ele não pode falar com uma mulher, que também não é verdade, né? As mulheres são muito preparadas e podem tratar qualquer tema, qualquer conteúdo, mas eles não se sentem à vontade, né? O que é muito comum a gente perceber, muito fácil de perceber, que pedir ajuda é a decretação da falência da sua potência. Então, se eu chego, peço ajuda, eu estou declarando que eu não sou capaz. E isso para um homem, principalmente dentro da nossa tradição de educação, é insuportável. Como assim? Você tem que dar conta de tudo. Meu, você não é homem, seja homem, se vira. E não é essa a questão. A questão é que você fala se vira para uma pessoa que nunca aprendeu a lidar com sentimento. E aí quando os sentimentos afloram e não tem como lidar, para que lado que ele se vira? Né? Ele vai se virar para um monte de lado errado, viu? Normalmente. Pode ir para bebida. Bebida, compulsões, pornografia, uma série de coisas hoje que estão muito fáceis e que também vai chegar, assim, lança a mão disso, mas também não resolve. Né? Agora a bebida é muito comum. Né? E aí vai chegar num ponto que não dá mais, aí tem que procurar. E aí quando vai procurar, vai muito fragilizado. Né? Envergonhado. Bom, terapia vai ajudar essa pessoa a... Uma coisa que eu falo muito. Olha, sabe por que você tem isso? Porque você é simplesmente um ser humano. Uma das coisas mais difíceis de aceitar. Que você é um ser humano. Né? Porque para o homem ele acha que ele tem que ser um ser divino. Né? Super-herói. Um super-herói. Né? E, ok, ser forte não significa ser invencível. E aí cada vez mais eu vou buscando assim, por que eu quis fazer essa minissérie, pensar nessa minissérie? Assim como as mulheres estão aí numa luta, né, se colocando no mercado de trabalho, falando sobre maternidade, ser mulher, sobrecarga, é difícil, e a gente lutando e tentando ser ouvida, né, até mesmo pelos nossos companheiros. A ideia também de trazer essa minissérie é também de ouvir um pouco mais esses homens. Você vê a questão do silêncio, né? Você trouxe um exemplo claríssimo agora do silêncio dos homens, né? Eles não se expressam, né? Falar de sentimentos é algo que não pode ser falado, né? E isso vai sendo reproduzido de geração para geração. E aí, qual que é meu maior sonho? Eu tenho uma filha e eu e meu companheiro, a gente luta pra caramba, assim, pra gente dar uma educação pra ela, uma formação legal pra que ela seja um ser humano e consiga se virar com total autonomia e segurança na vida. E qual que é o nosso maior desejo para ela? Que ela encontre um ser humano que tenha tido paz. Perfeito. Que der essa base e que ela possa, junto com essa pessoa, seja homem ou mulher, porque vai ser a escolha dela, eles possam formar uma família e poder multiplicar isso. Entende? Esse é o meu raciocínio, assim. Perfeito. É isso. A partir de um determinado ponto na vida, é só isso que você quer para os filhos. Que eles tenham uma formação, que eles tenham um ofício, que eles façam o que gostam, mas que, principalmente, eles possam encontrar uma pessoa de valor para viver. Né? E isso é profundíssimo, isso é complicadíssimo, né? Porque tudo isso, aí acha uma pessoa, né, que não é lá essas coisas para viver, você fala, nossa gente, mas onde foi que eu errei? Exatamente. E aí eu penso que a gente nutrindo, né, com essa educação, isso vai dar suporte para ela fazer as escolhas, né, a ponto dela não aceitar uma
um parceiro, uma parceira que tem uma comunicação violenta, sabe? Ou que rebaixe, ou que minimize, né? Por quê? Porque eu acredito nesse movimento, né? Dessa educação, desse momento de fala, para que os homens se identifiquem, que eles podem mexer na ação deles enquanto pais. Eu uso muito esse exemplo, ele é bem batido para mim, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu uso esse exemplo, né? Toda criança gosta de... Não tem uma muretinha assim? Gosta de andar equilibrando, não gosta? Esse é... Põe qualquer criança perto de uma mureta. Quais são, vamos dizer, tem mais, mas 3 tipos básicos de pai e mãe. Aquele que vai dizer assim: menino, menina, sai daí, você vai cair, seu tonto, vai se machucar. Tipo 1. Tipo 2. Olha, acho melhor você não ir, porque se você for, você pode cair, olha, pro seu bem. Tipo 3. Tá afim? Espera um pouquinho. Ó, então abre bem os braços, porque ajuda a equilibrar. Se cair, tudo bem, não vai morrer, vai dar tudo certo, nós estamos aqui, ok? O que você faz como consequência de cada um desses 3 tipos? Primeiro, uma pessoa com medo, né? Em que ou vai de teimoso sem pensar na consequência porque falaram que não podia, mas aí uma vez ele conseguiu, ele vai. O outro que fica, olha, eu não vou nem tentar. E a terceira que fala assim, não, acho que dá para ir, né? Vamos avaliar aqui e vamos embora. Quando o pai faz isso com o filho, ele está dizendo assim, ó, vai lá, né? Se arrisque, né? Eu estou falando da terceiro tipo, né? E vamos arriscar, tô junto, né? Você tem aqui um companheiro. Quando você faz isso com a filha, você está dizendo assim, ó, de modo muito subliminar, encontre pessoas, um homem, né, que possa te acompanhar, apesar da sociedade dizer que mulher não deveria fazer isso. Exato. Ele ganha um laço afetivo maravilhoso, ele ganha a possibilidade de perpetuar seus valores, suas crenças, né, desenvolver alguém que está sob os cuidados dele. Mas, obviamente, existe uma percepção de que, como todo investimento, né, assim, ele tem que mudar o foco do investimento dele. Né? Aquilo que ele tinha de tempo só para ele, para as coisas dele, até na sua vida particular, mesmo casado, ele vai fazer a escolha. Ele faz uma escolha de troca de investimento. Quando você deixa de investir aqui e investe lá, você não está perdendo. Você está adiando. E aí que eu digo, uma pessoa madura, ela entende que os investimentos de médio e longo prazo, né? E eu estou falando no caso do investimento afetivo, investimento de tempo, ele entende que ele faz isso legal e ele vai ter um retorno de muito mais valor. Essa questão para mim que fica mais clara. A paternidade é a consciência de que você está mudando o foco do seu investimento afetivo. Né? Você deixa de pensar em como que eu vou viver para pensar, eu quero viver isso aqui e isso aqui eu sei que é a construção de um projeto meu de família. Essa é a ideia. Ah, que lindo. Legal. Obrigada, viu? Obrigado a você. Eu fiquei muito feliz que você me convidou. Me senti muito honrado, né? E muito satisfeito de estar aqui e poder expressar um pouco do que a gente pensa. Muito bom. Foi muito rico, viu? Obrigada. Muito obrigado.